Eu gosto muito desses encontros, porque tem pessoas de várias áreas, isso transforma o encontro em uma coisa muito mais legal, porque vocês conseguem me trazer as perspectivas de vocês, das cidades que vocês trabalham ou estudam, dos lugares de onde vocês vêm, dos backgrounds de vocês, isso tem tudo a ver com o encontro de hoje, vai ser muito legal. Então, vamos começar aqui. Vocês já sabem, a maioria de vocês, meu nome é Mariana Boljade, eu sou museóloga, mestre em Memória e Patrimônio, atuo aqui no Museu do Folclore há bastante tempo já. Esse projeto Terças com Museologia, ele surgiu de uma iniciativa de conversar com a própria equipe do museu, para a gente dar uma pausa nos nossos fazeres cotidianos, que muitas vezes a gente está só executando e para pouco para pensar no porquê que a gente está executando as nossas ações. E aí a gente decidiu que ia ser importante ter esse momento de trocas de conceitos, de questões mais, assim, para a gente parar e pensar mesmo, tá? Só que aí a gente viu que tinha interesse de outras instituições participarem, a gente estava no meio da pandemia, quando começou, e aí a gente começou a convidar os nossos pares de São José, dos outros museus, né, o pessoal do Museu dos Esportes está sempre aqui, o pessoal do Museu da Arte Sacra, o pessoal do Museu Histórico, enfim. Todo mundo começou a participar com a gente e perguntaram se podiam abrir para outras pessoas. E aí, quando a gente viu, a gente abriu o evento para todos, porque fica muito mais divertido, muito mais interessante e com muito mais trocas, tá? Eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma blusa cinza e um casaco preto. O projeto ele é do Museu do Folclore, vinculado à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e eu vou começar a falar para vocês hoje de um tema que eu acho muito legalzinho, que é sobre as metodologias de ativação de memória. Mas quando a gente pensa no sentido que eu vou falar aqui, está muito voltado para ações educativas, tá? Eu sei que se vocês pesquisarem por aí, na vida de vocês, sobre metodologias de ativação de memória, vocês vão encontrar muitas coisas relacionadas à alfabetização, muitas coisas relacionadas a memória da primeira infância, algo nesse sentido. Mas não é isso que eu vou conversar com vocês hoje, eu imagino que vocês já saibam, mas estou aqui fazendo essa recapitulação, tá? Vou começar aqui a compartilhar. Como sempre, me digam se não estiver passando os slides, porque essas coisas acontecem, vocês sabem. Se acontecer algum problema no meu som, em algum momento também, fiquem à vontade para me avisar. A gente sabe que tudo isso pode acontecer. Então, vamos começar aqui falando das ideias das metodologias de ativação de memória. Por que eu fiquei pensando nisso? Uma série de razões. Eu estava elaborando um outro projeto para um outro grupo de pessoas com quem eu trabalho, comecei a conversar bastante sobre isso, sobre como fazer com que as pessoas participem e tragam, né, essa história oral, que é tão rica para a gente trabalhar, que ela acrescenta tanto quando a gente pesquisa, tanto quanto os documentos, né, tanto quanto os arquivos, a gente consegue trazer e linkar todas essas coisas de uma forma muito rica. Eu adoro a ideia de trabalhar a história oral e fiquei pensando em como abordar isso por uma perspectiva mais de fazer mesmo, né? Não falando de metodologias de história oral, nem nada disso, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, para começar, a gente vai falar aqui uma coisa clara, uma coisa que a gente já conversou em tantos outros textos, né? A memória, ela está em toda parte. Sempre que a gente anda por algum lugar, quando a gente sente algum cheiro, quando a gente vê alguma coisa, a gente acaba, de alguma forma, relembrando de algo. Seja porque a gente já passou por aquele lugar, seja porque a gente já comeu alguma coisa parecida, seja porque o tempero lembra alguém da nossa família. Durante a graduação, eu fiz um exercício que era muito legal, a gente separava cores, né, e a gente tinha que pensar em uma cor e pensar o que essa cor lembrava para a gente. E cores também trazem memória, então a memória está em toda parte. Tem gente que estuda memórias olfativas, tem gente que estuda memórias de paladar, tem gente que estuda os ambientes da cidade, e tudo isso acaba, de alguma forma, ajudando a gente, né, a transportar a gente para outros momentos da nossa vida. Mas é importante a gente pensar em como essa memória ela se constrói. É claro que a memória, quando a gente pensa nela de uma forma biológica, ela está ali, né, localizada no nosso cérebro, tem uma parte que é voltada para a nossa memória, e que quando a gente relembra, ela fica ativa, a gente consegue ver isso em vários estudos, mas não é exatamente esse o ponto que a gente quer falar agora. A gente quer pensar em como ela se relaciona com os objetos, com as coisas, com os espaços,
E então a gente tem que pensar que a memória ela não é só passado. E é uma coisa um pouco engraçada a gente falar isso, né? Porque quando a gente fala memória, seja pensando em textos acadêmicos, seja pensando no nosso cotidiano, muitas vezes a gente está linkando isso imediatamente com a ideia de passado, de história, de qualquer coisa assim. Mas a memória ela não está lá atrás. A memória ela está aqui agora. Por quê? Porque o evento ou o que quer que seja, ele sim pode estar no passado. Mas quando a gente fala sobre um evento, quando a gente fala sobre um lugar, quando a gente fala sobre alguém que já não está mais aqui, a gente está fazendo uma reinterpretação desse passado no presente. Então, a memória, ela sempre existe através dessa interpretação, dessa seleção e dessa reorganização. Ela não vive no passado, ela vive no agora. Isso é muito importante, por quê? Porque a gente sabe que a pessoa que a gente era antes já não existe mais. As memórias que a gente tem de quando a gente era criança, a gente via com uma ótica de criança. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo uma nova visão sobre aquelas mesmas memórias, sobre aqueles mesmos acontecimentos, muito baseada naquilo que a gente é no momento em que a gente relembra. Então, a gente vai dando novas perspectivas para tudo isso. Se você conversar com a mesma pessoa em diferentes momentos e pedir para ela contar a mesma história, provavelmente ela vai trazer elementos ou visões novas sobre um evento que aconteceu. Isso é muito comum, isso é muito normal. Por quê? Porque a gente faz seleção, né, daquilo que a gente vai trazer para a nossa história ou não. Se eu pedir para vocês me contarem exatamente agora como foi o dia de vocês, da hora que vocês acordaram até vocês entrarem aqui no nosso encontro de terças, vocês vão deixar muita coisa de fora. Porque se vocês fossem contar exatamente igual, demoraria o mesmo tempo. Se você acordou às 7 da manhã até agora, você ia demorar aí 3 horas para me contar, né? Praticamente. Então, não é isso que a gente faz normalmente, a gente não conta exatamente tudo, a gente vai selecionando as partes que são mais importantes, a gente faz um grande resumo. E isso acontece também com as coisas que estão lá atrás, na nossa infância, em outros momentos, em eventos que aconteceram. Se eu pedir daqui a um mês para vocês me falarem como foi esse encontro, daqui a um mês vocês vão me trazer visões completamente diferentes daquilo que ele aconteceu aqui. Por quê? Porque vocês vão fazer a seleção, vai depender daquilo que vocês entenderam, vai depender das interpretações de vocês, das visões de vocês. Tudo isso faz essa releitura do passado no presente. Por que que isso é importante? Porque quando a gente vai trabalhar as ações educativas voltadas para a memória, a gente tem que considerar que aquilo não é necessariamente um fato como foi, mas uma reinterpretação baseada nas nossas vivências, baseada nas nossas experiências, baseado na nossa sociedade, baseado no nosso momento, baseado até no nosso humor, por que não? Né? Então, ela não é um registro fiel dos acontecimentos, ela é uma construção, uma reconstrução constante. Eu sei, eu já falei sobre isso em algum dos terças há milhares de anos atrás, eu acho que talvez há uns 2 anos atrás, por isso que eu não sei em qual terças que foi, quando a gente fez um encontro só sobre memória social. Mas é importante que a gente pense realmente nessas construções e reconstruções, que eu acho uma parte muito mágica, né, quando a gente trabalha a memória, e por isso que ela é tão importante para a gente. Então, o que a gente lembra, como a gente lembra, e o que a gente esquece é tão importante quanto. E a gente tem que pensar que isso não é aleatório, né? Isso está super vinculado ao nosso ambiente, às nossas relações, ao contexto social, sim. Porque, de repente, dependendo dos grupos com os quais a gente convive, a gente começa a ter uma reinterpretação da sociedade, do mundo. Isso faz parte da nossa construção. Então, algo que você considerava normal antes, talvez você não considere normal agora. Seja em memórias de traumas, seja em memórias felizes, talvez você comece a narrar isso de uma forma diferente, porque você começa a viver de um jeito diferente aquilo que aconteceu antes. O contexto cultural faz toda a diferença também. Diferentes grupos, diferentes personagens, comunidades, eles vão interpretar as coisas de uma forma diferente, e às vezes eles vão se relacionar, né, eles vão pensar ali em símbolos, em rituais, em linguagens, em todas as coisas que vão influenciar essas memórias. E também, né, claro, o contexto político, as relações que determinam, né, quais memórias são mais visibilizadas, quais são mais silenciadas, tudo isso tem a ver também com o nosso contexto político. Determinados momentos, coisas mais importantes vão, né,
se tornam mais importantes dentro da nossa memória, coisas que a gente considerava menos relevante, a gente pode passar a dar uma importância maior para elas, porque a gente começa a enxergar com outros olhos. Tudo está sempre muito relacionado, tá? E o que a gente esquece também, eu já falei isso e falo isso em praticamente todos os terças, que é tão importante o que a gente lembra quanto o que a gente esquece, é tão importante o que a gente seleciona quanto o que a gente descarta. De novo, pensando no nosso dia, da manhã, na hora que a gente acordou até agora, quando a gente for contar várias coisas, a gente selecionou as que a gente considera mais importantes, né? Mas, tão importantes quanto são, e na mesma quantidade, são aquelas que a gente decidiu não falar. É só uma decisão, e essa decisão, ela não é aleatória, essa decisão, ela é pensada, essa decisão, ela faz parte das nossas experiências, do que a gente quer passar como história, né? Às vezes, quando a gente vai contar uma história, uma memória, a gente seleciona as partes que a gente acha que vão ser mais interessantes, né? Os nossos highlights. A gente quer dar uma ênfase a uma maior coisa, a gente quer, de repente, fazer com que a gente pareça mais heróico, que a gente pareça mais engraçado, a gente quer dar um viés cômico para aquela memória, que às vezes nem é tão cômica assim, ou a gente deixa uma memória que não é tão triste, mais triste ainda. Todos esses tons que a gente traz para a nossa memória faz parte do como a gente lembra, e faz tudo uma escolha e uma decisão influenciada por inúmeras coisas, inclusive os nossos contextos todos. E aí eu falei para vocês, isso há muito tempo já, naquele encontro, quando a gente falou sobre memória social, o Halbach, ele traz essa ideia de memória coletiva, né? Ele foi a primeira pessoa a pensar na memória como não sendo só única nossa, porque a memória única nossa é uma coisa comum para o nosso dia a dia. Eu sei que muitas vezes a gente não pensa nela da forma como a gente está pensando agora, mesmo na nossa memória individual. Mas, quando a gente traz essa ideia de memória coletiva, a gente começa a entender ainda mais como o contexto influencia as nossas memórias. E eu acho isso sensacional, né? É um pensamento muito interessante. O conceito, ele vem aí trabalhando exatamente essa ideia, entender a natureza social da memória. Ele foi um dos primeiros a questionar a ideia de que essas lembranças, elas não são puramente individuais e interiores, que é o que eu estou falando para vocês. Tudo influencia a forma como a gente lembra. Então, a nossa sociedade, as pessoas com que a gente convive, influenciam a forma como a gente lembra. E isso acontece de diversas formas. Se a gente se encontra para falar sobre essa história aqui do nosso encontro aqui no Terças com Museologia, e a gente começa a discutir sobre isso, provavelmente a gente vai chegar em uma narrativa em conjunto, não porque as nossas memórias são iguais, mas porque a gente aceita o consenso. E esse aceito do consenso, muitas vezes, faz com que a gente comece realmente a acreditar que aquilo é verdade, mas a gente já falou, não é fato, é uma possibilidade de reinterpretação. Mas é uma coisa que acontece. Vamos supor, e eu dou esse exemplo sempre, se vocês pegarem o outro terço, deve ter sido o mesmo exemplo, que acontece alguma coisa absurda enquanto a gente está aqui, sei lá, acontece um atentado em outro país, acontece alguma coisa muito esquisita, e a gente vai ter diferentes memórias individuais disso. Mas quando a gente for falar sobre esse encontro do Terças junto, a gente fala, não, nessa hora, a Mariana estava falando sobre o Halbach, se alguém falar, não, a Mariana estava falando sobre os contextos, né? E aí talvez a gente não chegue, não lembre exatamente da mesma coisa, mas a gente começa a criar uma narrativa que faça sentido e que todo mundo consiga chegar aí nessa grande história, nesse grande consenso. A gente pode pensar, por exemplo, que o pessoal fala bastante, quando aconteceu o atentado das Torres Gêmeas, né? Cada um estava fazendo uma coisa, mas cada um lembra também, de repente, da forma como foi noticiado de algum jeito. Tem gente, né, que fala que passou antes ou depois do desenho, no intervalo, se interrompeu, se não interrompeu. Então, a gente acaba chegando, quando a gente está com um grupo de pessoas, em um determinado consenso, tá? Isso faz parte. E isso cria um pouco dessa ideia de memória coletiva. É claro que hoje eu estou passando isso muito rápido, porque não é o foco desse encontro. Depois olhem outro encontro lá, que ele é mais detalhado sobre isso. Então, o indivíduo, ele se apoia na memória dos outros também.
porque essa memória, para o Halbach, ela não é necessariamente individual. Mesmo quando a gente acredita que a gente está sozinho, a gente recorre aos quadros sociais e a gente reflete eles, a gente pega essas referências, né? Ela é construída, sobretudo, em grupo. Seja nessa questão que a gente está falando, compartilhada diretamente, seja porque a gente tem essa compreensão social de determinados temas, de determinados motivos, de determinados momentos. E, como a gente sempre fala, a sociedade de 20 anos atrás é diferente da sociedade de agora. Então, determinadas memórias que eram consideradas fato há 20 anos atrás, elas passam a ser questionadas agora e reinterpretadas. Não é mágico isso? Eu acho. Enfim. Mas tudo tem a ver, né? Que quando a gente lembra a partir dos outros, a gente está sempre pegando essas relações sociais, as referências compartilhadas, os contextos, né, de inserção. É interessante que até, né, a gente tem um outro autor que fala sobre os diferentes tipos de memória, que é o Kandô, e eu falo sobre isso naquele outro encontro também, que ele fala sobre a metamemória, por exemplo, ele fala sobre a memória motora, e mesmo nessas memórias, a gente acaba, de alguma forma, trazendo um pouco dos contextos sociais. Se a gente começa, né, o nosso jeito de pegar caneta, o nosso jeito de segurar um garfo, o nosso jeito de andar, tudo isso faz parte da nossa memória motora, mas a memória motora, ela também é compartilhada dentro do nosso contexto, porque pessoas em um determinado contexto, elas seguram canetas de um determinado jeito na nossa sociedade, que em outra sociedade pode ser completamente diferente. Quando eu estava no Rio Grande do Sul, a minha colega dizia que ela conseguia saber quem não era de Pelotas pelo jeito que a pessoa andava. E eu achava aquilo ridículo. Eu falava, é impossível você saber isso. Do jeito que a pessoa anda, você sabe se ela é daqui ou não. Quando eu estava lá há mais tempo, eu comecei a olhar para as pessoas e saber que elas não eram de lá pelo jeito que elas andavam. E eu juro para vocês isso. Isso faz parte da nossa memória motora também. Por quê? Porque a gente aprende com as outras pessoas a forma, né, da gente andar, a forma da gente manter uma determinada postura. A gente, às vezes, tem a mesma postura, o mesmo jeito de andar das pessoas da nossa família. Isso faz parte das nossas memórias, mesmo elas sendo motoras, que tem tudo a ver com as relações e os contextos que a gente cria. É claro que eu estou dando um exemplo totalmente absurdo, né, e bem bobinho, mas a gente pode levar isso para várias outras coisas e como isso acaba influenciando essas nossas memórias, esses nossos fazeres que acabam sendo praticamente naturais, mas que não são necessariamente naturais. Fazem parte dessas referências compartilhadas. E aí, depois, né, esse contexto da memória coletiva, ela acaba sendo um pouquinho alterado com o passar do tempo e se transforma na ideia de memória social, porque ela não vem só dos grupos imediatos, né? Ela vai considerar essa escala mais ampla, vai considerar essa questão da sociedade como um todo mesmo, atravessando instituições, práticas culturais, arquivos, museus, políticas de patrimônio, tudo isso, de alguma forma, está vinculado a essas memórias que a gente compartilha socialmente e que a gente constrói e reconstrói socialmente do passado no presente. E aí, a gente comenta sobre isso também, né? Que a memória social, ela envolve disputas, e a gente sempre fala sobre isso em praticamente todos os terços. Por quê? Porque quando a gente seleciona alguma coisa, a gente está falando sobre aquisição de acervos, e a gente seleciona alguma coisa para colocar no nosso museu, a gente está, da mesma forma que a gente seleciona os acontecimentos do nosso dia a dia para contar, a gente está selecionando partes da sociedade para a gente trazer à luz, e quando a gente traz alguma coisa à luz, a gente deixa muitas coisas no escuro. Porque a gente tem que fazer essa seleção. Senão, a gente vai ter que ter um museu que caiba exatamente todas as partículas do universo. Da mesma forma que, como a gente vai contar o nosso dia perfeitamente, a gente vai levar o mesmo tempo de um dia para contar o nosso dia. Né? Então, a gente precisa fazer essas seleções. Mas é o legal que a gente sempre tem que conversar que essas seleções, elas não são por acaso, ou não devem ser, e essas seleções, elas acontecem intencionalmente, porque elas também são uma forma de reviver a memória de algum momento no presente. Então, a gente selecionou objetos que vão contar a memória de acordo com as nossas referências sociais, de acordo com os nossos entendimentos sociais, de acordo com as nossas visões sociais. Então, a gente pergunta, quem vai narrar, né? O que vai ser preservado, o que é descartado, o que está sendo ouvido, o que está sendo silenciado. E aí, a gente tenta, né? Principalmente agora, nos últimos tempos, vamos falar aí desde os anos 2000 para cá, trazer algumas outras
peças à luz, algumas outras narrativas à luz, que não estavam ali antes. E é claro que isso vai sempre envolver disputas do que merece estar na luz e o que não estará na luz, o que vai ser selecionado e o que vai ser descartado. Mas isso também faz parte da graça de tudo. Da mesma forma que quando a gente seleciona uma memória nossa para contar do passado no presente, a gente seleciona as coisas que a gente quer contar, dando o tom que a gente quer contar. Nos museus, nos arquivos, nas bibliotecas e nas exposições, acontecem a mesma coisa. E aí, a gente pensa, né, que essas narrativas, muitas delas vão ser invisibilizadas, muitas delas não vão ser valorizadas, e algumas vão ser muito mais valorizadas e praticamente valorizadas em todos os espaços, né? E esse desequilíbrio, que nem eu disse, vocês sabem que eu me atropelo, né? Eu ignoro os slides, eu vou falando conforme vem na minha cabeça, então é o que eu acabei de falar, né? Esse desequilíbrio, ele não é acidental, ele reflete as escolhas políticas, culturais e a nossa sociedade como um todo. Porque, afinal de contas, a gente é fruto daquilo que a gente vive. Se até o nosso jeito de andar, o nosso jeito de segurar no garfo, o nosso jeito de escrever faz parte dessas relações, imagina o nosso pensamento, né? Por isso que os pensamentos das pessoas também estão muito atrelados com o momento que elas vivem. E com todas as questões sociais que ali envolvem. Opa! Ha. E aí é legal a gente pensar que a memória ela é múltipla. E isso é o mais importante para a gente pensar nas práticas educativas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a gente finalmente chegar no tema desse encontro. Não é brincadeira, mas é porque vocês sabem que a gente precisa fazer essa introdução, senão vai ficar completamente sem sentido mais para frente. Mas fica muito tranquilo, muito claro, quando a gente começa a falar dessas questões de memória coletiva e memória social. Por quê? Porque parece que é algo muito tranquilo, muito natural. E mesmo eu falando aqui para vocês que a gente faz seleções, que vai ter disputas e qualquer coisa assim, ainda parece que vai ser mais ou menos tranquilo, né? Afinal de contas, a gente falou já que a gente chega num consenso de uma mesma narrativa. Mas a gente chega no outro consenso de que a memória, ela não é homogênea, ela é heterogênea. A gente faz uma homogeneização artificial quando a gente trabalha a memória social ou coletiva, às vezes forçada. Então, o que acontece? Lembra que eu falei, se a gente se reunir em grupo e a gente começar a discutir sobre algum evento que aconteceu, provavelmente a gente chega num consenso? Não necessariamente esse consenso deixa todos felizes, porque a minha memória individual é diferente da memória de cada um de vocês individual. Então, essa perspectiva, ela não é uniforme, porque o meu contexto é diferente do contexto de vocês. Vamos lá, eu estou aqui em Atibaia, eu tenho os meus grupos, eu tenho as minhas perspectivas, eu tenho as minhas trocas, a minha família, a minha vivência, a minha área de atuação, os meus estudos, as minhas leituras, cada um de vocês tem a de vocês. Isso faz com que cada um de nós acrescente uma perspectiva diferente para um mesmo evento, porque a gente é fruto social, sim, mas a sociedade, ela tem determinados grupos, não é uma coisa totalmente igual, né? Então, cada um dos nossos grupos vai influenciar na nossa visão. E a gente vai sim chegar num consenso, mas esse consenso não necessariamente agrada a todos. Esse consenso muitas vezes não agrada nenhum, ou é o que menos desagrada, vamos dizer assim. O nosso consenso, ele vai ser o que é aceitável. Ele chega no limite ali do, putz, daqui para frente eu não acredito nessa história, não. Então, ela só pode chegar até aqui. Cada um de nós acaba aderindo um pouquinho à história do outro. Mas dentro aí das nossas próprias perspectivas, a gente tem um universo completamente diferente, né? Quando a gente vê lá a ideia de memória individual, a gente estuda bastante que a gente não é, né, uma tábula rasa, que as nossas perspectivas, os nossos backgrounds influenciam diretamente na forma com que a gente vive, na forma com que a gente lembra. Então, mesmo dentro de um grupo, a gente chega nesse consenso, mas a gente fez, né, essas escolhas parciais seletivas. Então, quando a gente supõe que uma memória ela é coletiva e coesa, ela, na verdade, ela foi obrigada a ser, né, unificada e coesa, porque na prática a gente continua com as nossas expectativas, com as nossas perspectivas e com as nossas visões. E é nesse momento que podem surgir os conflitos, porque surgem essas sobreposições
né? Surgem essas discussões, porque às vezes dentro do meu grupo, eu quero lembrar desse evento de uma determinada forma, porque faz mais sentido para mim. E dentro do evento de um grupo de outra pessoa, a gente tem a memória de uma determinada outra forma. E quando a gente tenta convergir essas duas memórias, talvez não dê certo. E talvez nesse momento a gente não chegue nem num consenso mais ou menos. A gente realmente entre numa briga, numa disputa, para falar que não, isso não foi assim, isso foi de tal outro jeito. Quantas vezes vocês já não viram as pessoas discutirem sobre alguma coisa que aconteceu, porque cada uma vê de uma forma completamente diferente, sendo que ambas estavam no mesmo local. E vocês também já devem ter visto que muitas vezes diversas outras pessoas concordam com uma ou com outra pessoa, ajudam ou atrapalham alguma das duas narrativas. Aí agora a gente tenta pensar isso, tudo que a gente falou individual, para grupos dentro da nossa sociedade. A gente pode chegar na conclusão de que isso vai acontecer também. Tudo que acontece em pequena escala, normalmente acontece em maior escala também. Opa. Então, vamos lá. A memória e a identidade, elas têm essa relação, né? Porque a gente tem sempre essa visão de que a identidade, ela é construída através das memórias, através das nossas vivências, através de diversas coisas. A gente é o que a gente é por infinitos fatores. Pelo que a gente acredita, pelo que a gente experiencia, pelas nossas memórias, pelos nossos grupos, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente vem aqui, pelas nossas experiências vividas, que trazem essa base da nossa identidade, que vai influenciar na reinterpretação que a gente faz, né, com o tempo. E é claro que isso também vai fazer essa reconstrução contínua. Por quê? Porque ao longo da vida, é o que eu falei, a gente não é a mesma pessoa. E a opinião que eu tinha 20 anos atrás pode ser diferente da opinião que eu tenho hoje. Então, a perspectiva que eu tenho sobre uma memória de, sei lá, 30 anos atrás vai ser diferente da perspectiva de uma memória, dessa mesma memória que eu tenho hoje, que eu tinha quando eu era adolescente. Enfim, porque a gente vai vivendo e as coisas elas vão se transformando. Então, a memória, ela nunca vai estar completamente pronta. Ela está em uma constante reconstrução. Então, para que isso nos importa? E aí, agora a gente chega no ponto que eu queria chegar, de verdade. O que isso muda para a museologia? O que isso muda para as práticas patrimoniais, para a educação patrimonial, para todas essas questões que a gente já conversou muitas vezes? É que quando a gente entende que essas perspectivas sobre a memória sempre têm a ver com as nossas escolhas e que essas escolhas elas são influenciadas por infinitas coisas, sejam elas diretamente sociais, sejam elas também individuais, sejam lá por pequenos grupos, enfim, tudo isso é influenciado nas nossas decisões de aquisição, nas nossas decisões de descarte, nas nossas decisões narrativas de montagem e exposição. Então, toda curadoria, ela é uma escolha, e toda curadoria, ela carrega um ponto de vista. E todas as ações que a gente faz, elas carregam um ponto de vista. Todo texto que a gente escreve, ele carrega um ponto de vista. E quanto mais neutro a gente tenta ser, quando a gente trabalha a memória, menos neutro nós seremos. A gente tem um texto também sobre isso, sobre a falácia da neutralidade, né? Então, quanto mais a gente tenta contar todas as histórias dentro da instituição, mais a gente não vai contar história nenhuma, ou mais a gente vai contar a história oficial, né? Que é uma tendência nossa a fazer isso. Quanto menos a gente escolhe, quanto menos a gente seleciona, quanto menos a gente entende, mais genérica fica a nossa narrativa. Mais com aquela tentativa de homogeneizar a memória, de trabalhar como uma coisa única e coesa, mesmo a gente sabendo e entendendo que isso nunca será nem coeso e nem natural, né? Então, quando a gente trabalha com a memória, nas instituições de memória, a gente trabalha com essas questões de sentidos atrelados, a gente trabalha com essas disputas de sentido, a gente trabalha mais do que com registro de histórias, a gente trabalha realmente com as implicações éticas, políticas, com as brigas, com os diferentes grupos, com as discussões e com as tensões. E a gente tem que, de alguma forma, tentar acolher isso, né? A gente tem que, de alguma forma, tentar até estimular essas brigas, essas discussões, essas tensões, porque isso faz parte. Se a gente tem um espaço que é apático e as pessoas entram e elas não sentem nada, e elas não têm nenhuma reação, provavelmente o nosso museu é uma porcaria. O espaço não é para isso.
A exposição não é para isso. A gente precisa realmente que as pessoas se identifiquem com aquilo de alguma forma, seja para concordar, seja para discordar. A gente quer essa reação, pelo menos é o que a gente espera. É muito difícil. É claro que a gente pode enxergar isso como um horizonte, não necessariamente como uma coisa que a gente consegue executar no nosso dia a dia, sempre em todas as ações, mas é algo que tem que permear, pelo menos, as intenções das nossas ações. Por quê? Porque daí a gente realmente consegue trabalhar a memória de forma sensível e participativa. E aí a gente entra realmente na ideia que a gente queria falar aqui, sobre essa ativação de memórias. Porque a gente já viu que as memórias são múltiplas, então a gente vai ter infinitas formas de ativá-las, a gente vai ter infinitas formas de discuti-las, de abordá-las, mas é claro que a gente precisa fazer isso conhecendo todas essas perspectivas do que é a memória, entendendo todas essas questões, entendendo que a gente não vai chegar numa narrativa única. Por que eu estou falando isso? É muito comum, quando a gente vai montar uma exposição, que a gente já tenha um roteiro pré-pronto, que a gente quer balizar com as pessoas. A gente não convida as pessoas para elas discordarem da gente. A gente convida a comunidade, a sociedade, para elas balizarem as decisões que a gente já tomou. Se a gente faz isso, a gente não está trabalhando a memória de fato. A gente não está considerando essa multiplicidade. A gente não está considerando todas as perspectivas que a gente poderia sobre um determinado tema. A gente está realmente só fingindo que a gente quer ouvir as memórias. A gente já chegou naquela homogeneização forçada que a gente comentou antes. Então, quando a gente faz esse treinamento, né, com museólogos, educadores, mediadores, pessoas que trabalham o patrimônio de uma forma geral, a gente precisa compreender tudo isso. A gente precisa entender que talvez as coisas não saiam exatamente do jeito que a gente queria, e que isso não é necessariamente ruim. Então, vamos lá. A gente pode fazer isso de diversas formas, a gente pode trazer diversas abordagens para isso, porque a gente já falou, a memória está em todas essas partes, ela está em todos os lugares, tudo pode, de alguma forma, aflorar a nossa memória. Se a gente consegue ter uma memória com cheiro, com uma cor, com um objeto, se a gente consegue tocar alguma coisa e lembrar de algo, isso faz com que as pessoas realmente se sintam próximas, né? E elas realmente lembrem de algo, e elas lembrem da forma que a gente está falando, da perspectiva do passado transportada para o presente delas naquele momento. E isso precisa ser considerado também. Né? Enfim, complexo, eu sei, mas muito legal. E como que a gente faz isso, né? A gente não pode necessariamente criar uma coisa fechada, uma coisa fixa, porque a gente sabe que as coisas elas vão acontecendo, elas vão se lembrando, elas vão revivendo, né? Então, não é só perguntar o que você lembra, é colocar ele realmente como participante, a pessoa, né, que está participando dessa ação, seja para qualquer coisa que a gente faça, para que essas memórias elas venham sozinhas. Quanto mais a gente tentar fazer, forçar, obrigar, mais a chance da gente induzir algo. Se a gente começa a trazer questões que são muito específicas, muito fechadas, provavelmente volta a ideia que eu falei agora, da gente querer balizar uma determinada memória. É por isso que a gente tem que deixar com que as coisas aconteçam, simplesmente. Lembrar disso como um processo coletivo. As metodologias de ativação de memória para isso, as ações educativas que a gente faz, elas realmente deixam o objeto, a cor, o cheiro, somente como um suporte, né, para que as coisas aconteçam de uma forma mais orgânica. Lembrar que cada memória vai acontecer de uma forma, e que se a gente faz uma roda de memória, a gente vai ter, sim, nesse mesmo espaço, mesmo que pequenininho, lembranças diversas, memórias diversas, disputas, brigas, por que não? E a gente tem que estar já consciente de que tudo isso pode acontecer. Então, a gente não cria só os estímulos, mas a gente possibilita que eles construam essas narrativas. E olha que legal que eu estou falando, construam narrativas. Por quê? Porque as narrativas, elas são construídas. Então, quando a gente vai fazer essas ações educativas, nós já temos também que ter o olhar crítico de que a gente não está recuperando o passado, que a gente não está
resgatando o passado, como o pessoal gosta de falar. A ideia não é essa, é impossível a gente resgatar o passado, não existe isso, justamente porque a memória ela é construída no presente. Então, a gente não está resgatando nada, a gente está construindo uma visão de alguma memória, de algum espaço, de alguma coisa, naquele momento, com a visão daquele momento. Eu sei, o pessoal gosta de usar esse termo resgate de memória, mas quando a gente pensa em resgatar, a gente está pensando exatamente nessa ideia de engessar algo e trazer exatamente como estava no passado para o presente. Isso jamais acontecerá, por essas inúmeras coisas que a gente conversou ao longo desse encontro. Então, não tenham essa expectativa de resgatar nada, a ideia não é essa. A ideia é possibilitar a construção de narrativas, a construção de memórias, a construção e a partilha dessas memórias construídas, tá? Então, a gente pode usar, sim, objetos como disparadores, porque os objetos do cotidiano, eles carregam infinitos significados para infinitas pessoas, para infinitas vivências. Eu já dei esse exemplo quando a gente falou da biografia do objeto, mas é porque realmente me tocou na época da xícara que a moça viu na exposição, e a gente tinha feito uma exposição que era só uma exposição de uma cozinha, mas era uma xícara de ágata, no museu que eu trabalhava na época, inclusive tem no Museu do Folclore também uma muito parecida, e a senhora começou a chorar quando ela viu. Mas não pela exposição e não pelo contexto que estava na nossa exposição, mas pela memória dela. Ela dizia que, quando ela era criancinha, teve um surto de tifo na cidade, e ela tomava lá, né, o café e um pedaço de pão todos os dias, e o café vinha numa xícara como aquela, e era só o que eles tinham para comer. E na hora que ela viu aquilo, instantaneamente, tudo aflorou. Os objetos, eles disparam memórias como poucas coisas, e é por isso que os museus, eles tentam, né, eles deveriam ter essa relação tão próxima com as pessoas. Quando a gente vê algo, a gente começa automaticamente a criar relações das nossas vivências com aquilo, ou de coisas que a gente tenha visto semelhantes, né? O mesmo exemplo que eu já dei também em outros momentos, da criancinha que viu uma foice de lidar no campo, mas é claro que ela nunca trabalhou no campo, mas a memória dela era de um jogo que ela estava jogando de fazenda que tinha aquele objeto. Isso faz parte das relações que as pessoas criam, e dependendo da idade, do contexto, da vivência, os objetos dispararão diferentes memórias. Como que a gente faz para fazer um recorte das memórias que a gente quer disparar? Muito interessante. A gente vai ter que pensar primeiro no nosso público, no nosso objetivo, no que a gente quer com essa ação educativa, no que a gente quer organizar, em quais narrativas a gente quer aflorar, selecionar objetos que estejam exatamente relacionados com isso. Uma vez eu fiz uma roda de conversa em um antigo prédio, que era uma estação telefônica, que as telefonistas trabalhavam lá. Vocês sabem que é uma profissão que não existe mais praticamente, né? Então, tinha pessoas de diferentes idades no mesmo prédio onde elas trabalharam, com diferentes telefones de diferentes épocas, e estações, né, e as máquinas, enfim. E elas começaram a ver aquilo e cada uma tinha uma lembrança, mas algumas lembranças, elas se encontravam em algum momento. Elas tinham ali um ponto de encontro, que era, de repente, a chefe, que era uma pessoa muito malvada, que obrigava elas a limpar o chão com escova de dente, ou as fofocas que elas tinham ouvido e que agora já não fazia mais nenhuma diferença, porque já estava todo mundo morto, ou que faziam diferença ainda agora e que elas não podiam me contar. Enfim, a gente foi fazendo esse recorte muito voltado para as trabalhadoras daquele espaço, para tentar entender esses relatos de diferentes épocas, porque aquele prédio tinha passado por diferentes companhias telefônicas ao longo do tempo, e tinha telefonistas que tinham 50 anos e telefonistas que tinham 90 anos. Então, a gente tinha, no mesmo espaço, infinitas memórias, infinitas narrativas, algumas que conflituavam, outras que não, porque, afinal de contas, a chefe que as pessoas não gostavam estava lá também. Então, a gente conseguiu ouvir diferentes versões e diferentes narrativas durante essa partilha, tá? Então, objetos, eles têm esse poder, sim, de disparar memórias e de fazer com que a gente pense em diversas coisas. Façam esse exercício, andem pela casa de vocês, encontrem objetos que são de outros tempos, de outras pessoas, de outros parentes, e vejam o que vocês lembram com cada um deles. É muito legal. Fotografias, as mesmas coisas, né? Mais importante do que aquilo que está na fotografia é o momento que ela registra, um determinado espaço, uma determinada fachada,
as roupas, são lembranças que ficam ali de uma forma mais clara, às vezes, né? Então, isso também ajuda a gente, não é a imagem em si, mas o que a gente reconhece, o que a gente lembra daquele momento, o que a gente não lembra daquele momento, as diferentes versões, se a gente pegar, né, fotografias de família e pedir para as pessoas falarem, às vezes elas lembram, às vezes elas não lembram tanto, às vezes alguém fala uma coisa que acaba acionando outra memória, e assim eles constroem uma narrativa, é muito legal. Não é o que está aqui, mas o que isso desperta em você. É sempre esse pensamento que a gente tem que ter quando a gente trabalha com fotografias, com imagens, enfim. As rodas de memória é a mesma coisa que a gente está conversando, né? Normalmente alguém compartilha uma lembrança de um determinado momento, e isso pode ou não despertar algo em outra pessoa que ouviu. Às vezes pode ser muito parecido, às vezes pode ser muito diferente, e aí isso vai criando um vínculo e vai criando uma troca. É uma outra ação educativa muito legal para se fazer, é um encadeamento orgânico, imprevisível, que pode até dar briga muitas vezes. E se a gente junta todas essas coisas, fica mais legal ainda. Pega um objeto e faz uma roda de memória, pega uma fotografia e faz uma roda de memória. Essas coisas, elas vão despertar diferentes visões e diferentes narrativas. São ações educativas muito legais, muito válidas. Mapas afetivos também. Por quê? Porque a gente tem que pensar que nem eu falei, a memória está em todo lugar. E, às vezes, nomes de ruas que se transformaram, às vezes caminhos, às vezes essa anotação de uma praça, de uma rua, de uma esquina, porque cada ponto do território, ele pode carregar infinitas histórias, infinitas memórias, infinitos significados para diferentes grupos. Às vezes, um mesmo lugar vai ser significativo para grupos diferentes, que vão ter memórias diferentes daquele mesmo espaço, às vezes pelos momentos que eles viveram em épocas diferentes, às vezes pelos contextos sociais, às vezes pelos contextos econômicos, às vezes pelos, enfim, infinitas razões que podem fazer isso, né? Mas se a gente tem esse mapa de uma cidade, de um bairro, de um lugar, e a gente traz isso para os participantes, eles podem compartilhar, eles podem negociar, eles podem discutir, eles podem brigar, eles podem tornar visível aquilo que normalmente eles nem lembram de falar, como se não fosse importante. E esse mapa, ele vai deixar de ser uma representação do espaço, e ele vai ser um instrumento para a gente elaborar e trabalhar essas diferentes narrativas, essas diferentes memórias sobre o mesmo território. E é claro, né, as caminhadas pelo território, talvez vocês já tenham participado disso, não sei, mas é muito legal quando a gente organiza caminhadas do patrimônio, alguma coisa assim, porque as pessoas, elas realmente, conforme elas vão andando, elas vão vendo, elas vão vivendo, elas vão lembrando, elas vão falando, a gente passar por um lugar, ele tem um poder de aflorar muitas coisas que aconteceram. Mesmo quando eu passo na frente da escola que eu estudei, eu lembro de várias coisas. Às vezes um banco, às vezes uma rua, às vezes qualquer coisa pode lembrar de uma conversa, pode lembrar de uma história, de uma memória, às vezes daquela própria história que a gente já recontou e contou infinitas vezes ao longo da nossa vida e que a gente já até mudou a narrativa dela e que agora ela não é exatamente como ela era antes, mas enfim. Tudo isso faz com que a gente seja transportado para aquele momento. É uma experiência sensorial que ela vai trazer uma coisa diferente de quando a gente está só lembrando do lugar sem estar lá. O fato da gente estar presencialmente num espaço, ele faz com que a gente realmente tenha esse disparador, traga essas memórias, surpreenda a gente de alguma forma. E aí, eu lembrei aqui de um outro exemplo que eu também já dei algumas vezes, mas que eu até achei a imagem no caderno de 10 anos, né, do Memorial da Resistência, que é que essas narrativas orais, elas trabalham como escutativa, sem julgamento, sem falar o que é certo ou errado, sem realmente limar ou eximir, né, assim, deixar com que as coisas não sejam ditas por alguma razão, que a gente deixe o mais livre e fluido possível. É muito legal isso aqui, esse acontecimento aqui, a forma como foi construída a exposição do Memorial da Resistência, porque ela tem tudo a ver com isso.
Eu não achei o caderno mais antigo que eles tinham, falando da curadoria, eu devo ter salvo em algum drive, mas eu não achei para trazer para vocês, mas era exatamente a construção das salas e da forma com que eles enxergavam aquelas salas no momento em que eles estavam presos lá. E houve discordância, as pessoas não lembravam exatamente qual sala tinha o que necessariamente, e dependendo da época que eles estavam, eles discutiam, ali que era administração, não, em outro espaço que era administração, e a curadoria, ela fez questão de montar um mapa com as diferentes visões de diferentes pessoas, falando sobre o que tinha em cada uma das celas, em cada um dos espaços, das releituras. Isso foi super legal, porque isso enriquece bastante as diferentes visões, as diferentes narrativas que aconteceram ali. E essa ação que eles fizeram para a reconstrução da cela foi incrível. Eles chamaram as pessoas que estavam presas na época da ditadura para que eles conseguissem reconstruir as coisas que estavam escritas ali, se eles lembravam do que tinha escrito. E eles deixaram as pessoas muito livres para refazer essas inscrições. Então, a gente tem várias inscrições, para quem visitou o memorial sabe, que tem várias inscrições de anos, de época, com nomes, às vezes feitas pelas próprias pessoas, e às vezes inscrições que elas lembram que estavam ali, que elas lembram de ter lido. Isso aqui não é necessariamente o que aconteceu, não é necessariamente um fato, mas é a lembrança do passado no presente, que foi permitida, né, ser trazida para uma exposição. Olha que massa isso, gente, eu sou apaixonada por essa exposição por isso. Então, é um espaço que abriu para a história oral e para o respeito às memórias e para essa diversidade de memórias, infinitas possibilidades de releituras. E era o que a gente estava falando, não tem respostas corretas. Por quê? Porque a gente nunca vai saber. A história, né, a gente vai cruzar esses relatos com as coisas que a gente tem de arquivos, com o que a gente tem de história, né, registrada. E ok, a gente consegue fazer esse cruzamento, mas não significa que se aquela pessoa falou uma coisa que não está nos registros históricos, que aquilo é mentira, ou que aquilo está errado. Não é necessariamente isso. É só essa reconstrução da narrativa, né? É claro que a gente tem o discernimento para coisas absurdas, principalmente quando a gente vai deixar isso como algo oficial dentro das nossas exposições. Mas é interessante que a gente entenda o processo inteiro e a autenticidade dessas expressões que foram feitas, sem medo de errar, sem contradizer, né, a narrativa que está esperada, sem medo de fazer isso, porque provavelmente vai acontecer, né? E sem fazer esses julgamentos de tá certo, de tá errado, de é mentira, é verdade. Isso aí a gente deixa para outras etapas da pesquisa e para outros fins. Durante essas ações de ativação de memória, durante essas ações educativas que prevêem já isso, a gente tem que respeitar essa multiplicidade. E é trabalhar, né, com a memória, ela não é extrair uma informação, não é como se a gente tivesse realmente investigando a pessoa, como se ela estivesse numa sala de polícia para a gente fazer lá, né, as perguntas para ela e ela ter que dar a resposta para a gente. Não é isso. A gente tem que criar essa relação de um espaço super confortável para que a pessoa realmente se sinta à vontade de compartilhar os dados, de compartilhar as memórias com a gente. O mais importante é a gente pensar nessa relação e nesse conforto, porque se a gente fica forçando, provavelmente a gente vai cair naquela ideia de criar uma história que condiga com aquilo que a gente quer. E não é bem isso, né? E por que essas práticas, elas são interessantes nas ações educativas? Porque elas vão trazer várias outras coisas, elas vão fazer com que a gente consiga produzir sentidos, com que a gente não receba só conteúdos, tá? E a gente já comentou que os espaços que a gente tem de memória, quando a gente trabalha as ações educativas em museus, a gente não quer uma educação formal, a gente quer que as pessoas produzam sentido, a gente quer respeitar essas produções de sentido. As próprias exposições, a gente já conversou várias vezes, são espaços para a gente reconstruir e ressignificar. Quando a gente fala isso, a gente não quer falar por falar. A gente quer realmente almejar essas expectativas, essas diferentes perspectivas que podem reinterpretar aquilo que a gente fez. E aí, qual que é o papel do mediador, do educador, né? É o que a gente já comentou, conduzir sem dirigir, sem obrigar a pessoa, sem criar um roteiro muito fechado,
para essas perguntas. Quando a gente faz uma entrevista, ok, a gente tem um roteiro, mas quando a gente trabalha essa ideia de ativação de memórias, é mais legal que a gente tenha perguntas norteadoras do que um roteiro, porque isso ajuda a gente realmente a liberar essa narrativa, né? A gente cria essa condição, a gente deixa um espaço confortável, pensar no ambiente, pensar em transformar as coisas em algo acolhedor. O espaço que a gente está vai interferir completamente nas respostas que a pessoa tem. As pessoas que estão juntos em uma roda de grupo vão interferir completamente nas respostas que as pessoas têm. Então, sempre pensar em deixar as pessoas muito à vontade para que elas consigam compartilhar essas coisas com a gente. Ou seja, a gente tem que ter uma escuta, uma flexibilidade e uma abertura de verdade. E a gente tem que estar aberto ao imprevisto, a gente tem que estar aberto às brigas, a gente tem que estar aberto às discussões, porque, afinal de contas, a memória ela é conflito, ela é divergência, ela tem múltiplas versões, e essa que é a parte legal, porque o conflito ele faz parte do processo, ela não é um problema a ser resolvido, pelo contrário, ela é uma parte constitutiva do trabalho de memória. Se a gente não quer que tenha briga, a gente não quer trabalhar memória. Se a gente não quer que tenha discordância, a gente não quer trabalhar memória. A gente quer simplesmente controlar. E é por isso que é muito difícil de fazer esse tipo de trabalho. E a gente, às vezes, vai ter que fazer 1, 2, 10, 15, 20, 30 vezes, até chegar numa ação que seja realmente eficaz. A gente precisa entender, às vezes a gente vai ter que fazer vários encontros de memórias, se a gente quer trabalhar um determinado tema, a gente vai ter que pensar em ambientes diferentes, a gente vai ter que pensar em metodologias diferentes, a gente vai ter que pensar em registros diferentes. E tudo isso é muito legal, tudo isso traz várias questões para a gente, né? Então, a memória, ela não está pronta se a gente fizer um resumo de tudo isso. E essas ações de memória que a gente faz, elas não vão chegar prontas. Elas vão fazer parte de todo um processo, elas vão fazer parte desses acontecimentos que são muito influenciados pela nossa sociedade, pela forma com que a gente vê o mundo, pelas perspectivas diferentes que a gente traz, enfim. Trabalhar a memória é algo em movimento. E a gente pode fazer uma ação dessas agora, e refazer essa ação sobre o mesmo tema daqui a 10 anos, e ter perspectivas completamente diferentes. E isso precisa ser esperado também. Isso também precisa fazer parte daquilo que a gente almeja, né? Enfim, eu falei um monte, né? Vou deixar vocês à vontade para trazerem algumas perspectivas aqui para a gente, enfim. Eu vi que o pessoal escreveu bastante coisa aqui. Olha, vamos lá. Ah, sim. O pessoal olha o fogão a lenha, né, ali, e tem realmente umas memórias. Eu falo, às vezes as memórias acontecem com coisas simples, o caixote do engraxate, os picotes, o crochê, todo o nosso acervo, que são acervos muito cotidianos, as pessoas, elas costumam trazer essas memórias para a gente durante a mediação, né? Fica à vontade, Fátima. Só um segundo. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. A primeira questão que eu levantei, que eu vou levantar agora, que eu gostei demais da exposição, da sua exposição, né? E acho assim que foi interessante, porque é uma discussão que está na ordem do dia, vamos colocar, está na pauta das discussões. Primeiro é a questão proustiana, né? Você vai a Proust, em busca do tempo perdido, e você vê que a memória é, é, é olfativa, né? Ele vai tomar o chá, cheira a Madeleine, e aí evoca a memória de um tempo, digamos, passado. Então, tem essas questões também, né? Você colocou muito bem. Tem os quadros sociais da memória, do Halbach, né? O Maurice Halbach, e outros autores mais, como a lei da asma, você sabe, eu não vou enumerar nada. O que eu quero chamar a atenção é que uma vez eu li o Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis, e ele diz uma coisa que você falou de outro jeito, tá?
Os olhos não veem coisas, mas imagens de coisas que significam outras coisas, tá? E essa frase, tá? Me veio agora na memória quando você colocou justamente isso. São o que existe, não, ó, você colocou aqui. Ó. A memória social envolve disputas narrativas, valorizadas e outras invisibilizadas. Por que que por exemplo, a Ginsburg, você já leu a Sarah Ginsburg, e que esses autores todos, eles falam na questão da decolonialidade. Tá? Então, as memórias invisibilizadas. Tá? A memória múltipla, e a heterogeneidade da memória. Por isso, quer dizer, os olhos não veem coisas, mas imagens de coisas significam outras coisas. Você vê uma flor no seu vaso, eu posso ver uma flor no jardim, outro pode ver uma flor na mão de alguém que ela gostava, ou ele gostava, sei lá quem. Então, essas questões da memória, eu acho que nós, historiadores, eu estou falando de um outro. Eu não sou museóloga, mas mesmo no museu, tá? Você vê, como ela colocou aqui, que a pessoa vê o Museu de Lenha, chora que se lembra da vovó. Vamos supor. Né? A outra vê um objeto, às vezes a gente nem pensa no que aquele objeto significa. Vamos supor. Tá? Pode ser vamos supor, você vai no Palazzo Pitti, em Florença, você vai ver uma peça de arte, uma obra mexicana, do período colonial, tá? Sei lá, cultura. Então, ali, você pode nem ver aquela obra ali. Você pode ressignificá-la e pensar diferente, tá? Não, ali dá para você pensar no colonialismo e também pensar num discurso de decolonialidade. Então, eu estava pensando, essa tua, essa tua exposição hoje, olha, gente, me deixou meio avariada, piradona, porque a gente fica pensando, realmente a visita ao museu não é uma visita ao museu, nem uma visita ao meu passado, ao passado de qualquer um de nós aqui. Às vezes é uma visita, voltou, visita guiada de colégio. Tá? Eu sempre digo o exemplo meu no Museu Vitor Meirelles, aqui em Florianópolis, no centro de Florianópolis. O primeiro quadro que tinha que eu me deparei quando eu era criancinha foi a Morta, do Vitor Meirelles, que é um quadro belíssimo, mas é um quadro complicado de você ver. Então, você vê, cada um vai se lembrar de um quadro do Vitor Meirelles. Eu me lembrei da Morta. Quando eu me lembro, eu vejo eu passo ali por ali, é difícil, tá? É centro-oeste. Quando eu vou ali, primeira coisa que eu quero ver é a Morta. Então, é uma questão pessoal, ou sei lá, é uma questão de memória. Ou então, quando você, por exemplo, um museu que eu gostaria de conhecer, que uma pessoa está aqui, que é o Museu Casa de Brusque, tá? Não sei se a Francine ainda está aí, a Juliane. Julie, está aí. Ali no Museu Casa de Brusque, o que é que você tem? Tem todo o armamento dos bugreiros, que eram matadores de índio, né? Assim, que faziam serviço para as colônias italianas, tá? E colônias de imigrantes que fizeram, eles trabalharam, um trabalhou em Nova Trento, trabalhou em Rodeio, trabalhou em Brusque, trabalhou em Botuverá. Então, aí tem os armamentos bugreiros. Tá? Eu não conheço ainda, tá, Julie? Mas ainda vou aí. Então, você vê como é que é a memória. Como as memórias são múltiplas. E essa questão do ensino da história, eu não sou professora, eu sou aposentada, mas no ensino da história, essa questão hoje está muito, muito complexa e está sendo muito utilizada com relação à história indígena e à história de povos afrodescendentes. Então, é muito interessante como essas questões estão rolando, como vocês dizem, jovens, estão rolando nos discursos, nas narrativas, também que envolvem o ensino da história. Obrigada. Ocupei o tempo de vocês, desculpa. Não, eu adorei.
Eu acho que é um negócio que a gente sempre fica pensando, né? Essa questão da visita no museu não ser só uma visita ao museu, é uma múltiplas visitas, né? Cada um vai fazer a sua visita, porque cada um vai ter a sua visão. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, com tudo isso que a gente conversou. Eu gostei muito também daquilo que o olho vê, né? Não é aquilo perfeito, porque é a mesma coisa na nossa memória, né? Aquilo que a gente lembra não é aquilo que aconteceu necessariamente, porque cada um vai ter uma memória. Eu adorei. É um tema que eu sempre fico pensando muito, vocês viram que eu me empolgo bastante com esse tema, mas é isso. Elidiomar. Foi seu aniversário outro dia, não foi? Ah, foi dia 20, já passou um tempinho. Mas chega uma certa idade que a gente nem lembra muito, não. Parabéns atrasado. Obrigado, obrigado. Olha, incrível a apresentação e dá muitas ideias. Eu achei fascinante a questão da perspectiva de você ter no museu uma verdadeira fábrica, digamos assim, de memórias, memórias passadas e futuras, por causa das narrativas que vão ser construídas. E certamente existem memórias construídas também e elaboradas na montagem das exposições, que é muito provavelmente esforço coletivo dos profissionais envolvidos durante um certo tempo. E você até falou de divergências, cada um tem a sua opinião, e quando você tem até expectativas em alguns objetos, muitas vezes, eventualmente tem frustrações. E você algumas vezes também mencionou alguns objetos que fazem um sucesso inesperado, enquanto de repente tem aqueles que seriam queridinhos de um ou outro da montagem da exposição e que às vezes passam um pouco batido diante de outros. Vocês têm alguma formação para lidar com esse tipo de frustração? E uma outra pergunta é que, como eu considero riquíssima essa elaboração de narrativas da montagem, é comum na área de museologia ter relatos de experiência contando em primeira pessoa como foi a montagem de uma exposição e tentando preservar esse tipo de informação. É comum ter, ou pelo menos de vez em quando tem? Eu acho que é mais comum em textos de curadoria de outras áreas, principalmente de artes visuais, do que textos de museologia mesmo em primeira pessoa. Eu acabo encontrando muito texto técnico, né? Uma explicação técnica, traz ali a pesquisa, um resumo da pesquisa, mas é uma linguagem muito mais acadêmica do que, né, um relato de experiência, que ia ser sensacional mesmo, porque o que acontece em exposição, olha, dá livros e livros, né? De tanta bagunça que acontece, coisas inesperadas, coisas boas inesperadas, né? De todos os sentidos. Sobre as frustrações, eu acho que nunca tem, né, treinamento para lidar com frustração na vida. A gente devia ter treinamento desde criança para lidar com isso, né, na vida, mas eu acho que a gente acaba não lidando tanto. Mas, com o passar do tempo, a gente vai tentando aí, aprendendo trabalho em equipe, principalmente, que é o que eu sempre comento, que é a melhor parte de trabalhar em equipe é as pessoas discordarem, porque senão ia ser muito fácil. Você ia simplesmente chegar lá e fazer as coisas do teu jeito e resolver tudo em 10 segundos, mas não ia ser necessariamente tão significativo, né? Obrigado. E quando vocês eventualmente fizerem a memória das exposições, me avisem, que eu faço questão de ler. Eu gostei muito da ideia. Baita sugestão. Dá para fazer outra coisa também, né? O relato com o ponto de vista do objeto também ia ser legal. Incrível. Incrível. Por favor, façam. Danilo, fica à vontade. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Faz uns 2 que a gente não se fala, né? Faz mesmo, bastante tempo. Como é que você tá? Bem, vou virar colega de carreira, viu? Estou no 2º ano de museologia. Parabéns! Se quiser, estou assumindo também a gestão aqui no município de Caçapava. E eu tenho uma pergunta aí interessante, provocativa para você. Na sua experiência aí de museóloga, com museus e tudo, já chegou em alguma decisão sua de você escolher um objeto e você ter escolhido um depoimento, uma declaração de alguém, e você agora eu não vou colocar esse objeto, eu vou colocar outro? Tem alguma passagem, alguma coisa bem interessante aí?
na esposografia? Várias vezes, né? Às vezes a gente seleciona um monte de objeto que vai para a exposição, principalmente de objetos externos. Até sofrido, porque a gente acaba passando pelo processo todo de pesquisa, vai na casa da pessoa, às vezes, seleciona os objetos, mas aí, de repente, a gente vê ao longo da pesquisa que não vai dar certo, ou né, vai levar a narrativa para outro lado, que não era o que a gente queria, talvez acabe mudando o tema da exposição por aquele objeto estar ali. Então, já aconteceu várias vezes, várias vezes. A gente acabou de montar uma exposição e a gente selecionou vários objetos, muitos objetos, e muitos ficaram de fora, mas daí foi por questão de espaço físico, que também é uma outra coisa que faz com que a gente tenha que selecionar o que fica e o que não fica, né? As razões nem sempre são tão conceituais, às vezes elas são mais práticas mesmo. Às vezes um objeto muito caro, que ficaria super legal na exposição, ia contribuir muito, mas de repente o museu não vai ter condições de garantir a segurança. Então, tem várias questões que a gente precisa levar em conta quando a gente seleciona um objeto que vai ou não. Questões simbólicas também, já aconteceu, já desmontamos a exposição, já aconteceu de tudo. A exposição está montada e a gente desmontou a exposição, já aconteceu também. É uma aventura trabalhar com montagem de exposição. Eu queria, Manuela aqui, CCP, eu queria Ai, dar Manu. um depoimento sobre uma montagem de exposição que aconteceu com a gente, que é uma coisa bem inusitada, mas que ficou para a minha memória, principalmente para a minha, né, porque foi eu que trabalhei diretamente nessa exposição, e ficou como um marco do início da pandemia. A gente montou toda a exposição, né, das obras da Rejane no Museu Municipal, e ficou linda a exposição. Ela já estava vindo do Vicentina Aranha, super sucesso, pré-carnaval, as peças super casavam com a ocasião, a gente fez todo um processo, pendurou um peixe de mais de 200, feito com mais de 200 lacres de latinha, um peixe lindo, todo prateado, no teto. A gente fez uma mega produção para a exposição. Pois bem, a exposição ficou pronta, e aí no mesmo dia fechou tudo por conta da pandemia, e a gente nunca apresentou a mesma exposição, né? Nunca teve oportunidade. E foi exatamente no mesmo dia em que todos os prédios municipais ficariam fechados. Era o dia do lançamento da exposição. E isso ficou na minha memória. Como é que a gente montou uma exposição tão magnífica e tão bem elaborada? A curadoria foi maravilhosa. A gente estava vindo de uma experiência anterior com sucesso. E ficou isso na minha memória, né? A gente teve todo o trabalho, mas fechou por conta da pandemia. E a gente só foi tirar as peças de lá quando podia sair de casa, né? Porque as peças ficaram lá. A exposição montada, ninguém nunca visitou, e só fomos tirar quase que no final do ano seguinte, eu acho. E a exposição nunca foi visitada. E é uma coisa que ficou na minha memória, sobre montar e nem abrir, nem lançar. Acontece várias coisas, né, Manu? Teve aquela pesquisa que a gente fez também, que a gente ia montar exposição do carnaval com as peças de papel, né, de papelamento. Fui eu e a Renata, a gente pesquisou, fez trabalho de campo, não sei o que lá. E aí ia ser no Sesc, mas daí também era na época da pandemia e acabou não rolando a exposição nunca. E a gente nunca fez a exposição. Mas são muitas aventuras. Verdade, eu esqueci dessa também, teve várias tratativas. Nossa, Mari, agora você trouxe. A que me marcou foi essa, mas a que te marcou foi essa aí, é verdade. Eu tinha acabado de entrar no museu, Nossa, né? Várias tratativas, a gente fez várias reuniões, e idas e vindas, e tudo certo, e libera peça, e não libera, e vai boneco, e não vai boneco, e não aconteceu, é verdade. Foi uma loucura. É. Mas infinitas razões, gente. Toda hora acontece alguma coisa, às vezes tem objeto que vai, objeto que não vai. É uma loucura.
Objeto que é proibido, né, Mari? Tem muitas coisas. É uma aventura. Quem monta exposição sabe. Ah, gente, foi muito legal falar com vocês. Que bom, estar com saudades. A gente ficou um mês longe. Escrevam, mandem, né, sugestões de temas, pelo amor de Deus, para o mês que vem, para o próximo, para o outro. Para o mês que vem, normalmente não dá tempo, mas para o outro dá tempo. Então, já escrevam aí, se passar pela cabeça de vocês alguma coisa, mandem para o nosso e-mail. A gente sempre gosta, vocês já deram sugestões incríveis que me deixaram muito feliz de pesquisar. É sempre interessante. Então, não fiquem aí com vergonha de mandar, pode mandar, não tem resposta errada, tudo certo. Tem tema só que eu não vou me sentir à vontade, aí a gente, de repente, vai chamar outra pessoa, se eu não souber nada sobre o tema, mas é isso. A gente convida também que as pessoas revejam, quem está chegando agora, a primeira vez, revejam, a pessoa da comunicação colocou aí, a gente tem lá o nosso Texasflix, né, que são várias séries, vários temas que foram discutidos, é um conteúdo muito rico, o pessoal colocando novamente aí, é um conteúdo muito rico para rever, né, para rever cada série, cada encontro, mas a gente vai fazer essa retomada também, fazendo uma coletânea e colocando aqui também para todo mundo novos convites, novas pessoas, e novos nomes também, novos temas, porque é um conteúdo muito rico, né? Eu sempre falo, Gabi iniciou fazendo essa fala, que esse é, de fato, um programa com uma riqueza de conteúdo muito grande. Enfim, obrigada, Mari. Obrigada, gente, pela presença de vocês, que bom que vocês estão aqui, nos vemos mês que vem. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.